Medo, frustração, cobrança, isso tudo faz parte da carreira, da profissão de engenheiro de software. Mas como vencer esses medos? Como vencer esses desafios? Como é que posso gerenciar isso tudo? Vamos ver. Oi, meu nome é Manuel Figueiredo, sou engenheiro de software e hoje o 20º dia do projeto ES365, porque a rotina supera a motivação e te leva à maestria. Hoje nós vamos filosofar sobre a profissão de engenharia de software. Por quê? Porque nós temos muitos anseios, muitas cobranças internas mesmo de nós mesmos e externas, as cobranças de outras pessoas com relação ao nosso desempenho, com relação a tecnologias que nós conhecemos, porque a engenharia, a informática está sempre aparecendo coisas novas, vão sendo criadas soluções novas, soluções mais rápidas, linguagens novas, codificadores, isso tudo vai influenciar. Porque quando a gente sabe uma linguagem, a gente acaba se cobrando por não saber outra. E isso tudo gera um pouco de frustração. E quando a gente vai, por exemplo, ir atrás de um outro emprego ou trabalhar em uma equipe onde você está um pouco desconfortável com algumas soluções, coisas que você está aprendendo, isso gera um pouco de desconforto. E como que a gente pode gerenciar essas coisas? Como que a gente pode ser antifrágil com relação a esse novo mundo que estamos diariamente enfrentando com relação às novidades, tecnologias e dia a dia da profissão. Para tentar explicar isso da forma mais clara possível para vocês, é necessário que a gente volte um pouco, né, para filosofar aí e fazer com que a gente compreenda o que está por trás de um aprendizado. Platão, a gente vai utilizar nesse momento, ele faz uma alegoria, ele faz uma pintura muito interessante, que é a tal da caverna de Platão, ali, o mito da caverna de Platão. Platão, nos livros dele, está sempre conversando com Sócrates e tal. Sócrates é o mentor dele, né? Tem gente que diz que não, que ele criou, mas não vem ao caso aqui. Sócrates era o mentor de Platão, então Sócrates, para dar continuidade aí à vida de Platão, nos livros ele escrevia como se estivesse conversando mesmo com Platão, e isso facilita estudar um pouco Platão, que é totalmente maluqueira, entender tudo o que ele fala. Mas como essa parte, a parte sétima, né, do livro dele, da caverna ali, como que é o nome da obra, rapaz? A República. A República, no capítulo 7, né, no livro 7 da República, tem aí esse mito da caverna do Platão. Só que, na verdade, aí, né, nessa questão, ele está conversando com o primo de Sócrates e tal. Aí, o que vai acontecer? Ele vai desenhar para vocês pessoas sentadas no fundo da caverna, onde eles conseguem enxergar ali a sombra do que há lá fora. E eu vou colocar aqui a imagem para vocês. Imagina que você está acorrentado, você e outras pessoas, você está acorrentado de forma fixa mesmo, que você só consegue enxergar aquilo ali. Então, o que você enxerga aí? Você só enxerga a sombra das coisas que estão sendo projetadas para você. Porque você está sentado, tem um muro atrás, você está dentro de uma caverna escura e você só consegue ver o reflexo de animais. E aí, como nós somos seres sociais, a gente vai interagir e vai falar, olha, isso aqui é alguma coisa. Aí tem as pessoas lá atrás que estão segurando esses objetos. Isso tudo daqui a pouco nós vamos compreender um pouco o significado. Mas só para desenhar esse formato para vocês. E um pouco mais acima tem o fogo, né, onde emite a luz, que bate nessas imagens aí que vocês estão vendo e vai refletir lá no fundo da caverna, onde as pessoas que estão lá no fundo da caverna estão tentando adivinhar, estão tentando ver o que é aquilo e tudo mais. E como elas conseguem ouvir os murmúrios e as conversas das pessoas que estão atrás do muro, essas pessoas acabam por achar que aqueles são os sons daqueles animais e começam a dar nomes para aqueles objetos, para as árvores, para as plantas, para os animais. Mas isso é só um reflexo do que elas estão vendo realmente, ok?
Então, tem as pessoas que estão segurando e mais afora tem alguém tentando sair da caverna. Agora imagina, vamos lá, imagina que você é uma das pessoas que está lá presa e só consegue ver aquilo na caverna. Imagina agora que você é desacorrentado. Naquele momento, você simplesmente vai ficar parado, não vai tentar sair. Por quê? Porque você está acostumado naquela vida, você está na sua zona de conforto. Olha só, você está na sua zona de conforto, então você não vai ter a princípio a ousadia de querer sair. Por quê? Porque seu corpo vai tá tanto tempo acostumado àquela posição que ao tentar se mover vai doer tudo. E ao tentar ir em direção à luz aí do fogo, seus olhos vão arder, vão doer, você não vai conseguir olhar diretamente para o fogo. Então você vai fechar os olhos, vai voltar e vai querer ficar na sua zona de conforto. Porque é totalmente desconfortante sair da zona de conforto. E isso, agora imagina, se essa outra pessoa te obriga mesmo a sair de lá. Você vai sentir esse desconforto, mas vai acabar se acostumando com ele. Por quê? Porque você vai chegando mais perto da luz e os seus olhos vão se acostumando, a dor do seu corpo vai passando. Isso tudo, a pessoa te puxando. E aí você sendo obrigado a sair de dentro da caverna. E quando chega ao final da caverna ali, você vê de fato a luz do sol e você não vai conseguir olhar, você vai olhar para o chão, vai fechar os olhos, vai sentir dor no corpo, vai tentar se esconder, vai querer voltar o tempo todo para a caverna porque é muito desconfortante quando você está muito tempo no escuro e abre os olhos direto assim, olhando para o sol, vai doer demais os seus olhos e você não vai querer isso. Então você vai querer voltar para a zona de conforto, para a caverna para onde você estava. Mas ao passar do tempo, você consegue se acostumar com a luz do sol, então você começa a se acostumar a ficar de pé, a andar, aí você observa que de fato as plantas existem, as árvores, os animais, e aqueles sons que eram emitidos antes não era nada daquilo. Então você aprende coisas novas que são a realidade. Olha só, quando você está fora da caverna, você vai aprender o que é realmente a vida real. Platão ele separa esses dois mundos, né? O mundo das ideias, que seria para ele o mundo perfeito e tudo mais, e o mundo da realidade, o mundo físico, que é esse mundo onde a gente vive, onde eu percebo, onde eu vejo as coisas, onde eu toco, onde o meu cérebro é alimentado pelos cinco caminhos, né? Pela audição, pelo tato, pelo paladar, pela visão, pelo olfato, essas coisas todas, elas alimentam a realidade no meu cérebro. Por quê? Essa parede aqui, você enxerga ela de uma cor, eu enxergo dela de outra cor. O azul do céu é um azul para mim. O azul para você já é outro tom de azul. Se eu simplesmente falar para você, isso é azul, a sua percepção de azul, com toda certeza, é um pouco diferente da minha, né? Por exemplo, porque você deve ter morado a sua vida inteira na beira de uma praia, então você está acostumado com o azul do mar. Então, como eu vim de outro lugar, eu tenho um outro passado, a minha percepção de azul deve ser um pouquinho diferente da tua, mas é azul, ok. Só que, por exemplo, para a gente ter uma ideia melhor disso daí, se tu falar para alguém, para um cego, por exemplo, isso aqui é um azul, você não vai conseguir que ele entenda o azul da mesma forma que você, porque essas coisas não fazem tanto sentido para ele, né? Por mais que você tente explicar a velocidade da onda, as cores, como é que funciona e tudo mais, a parte física das cores, ele não vai compreender, ele não vai ter, porque ele não teve a mesma experiência de azul que você teve, entendeu? Então, o mundo, para as pessoas, ele é visto de uma percepção diferente. O mundo que eu enxergo é diferente do mundo que você enxerga. E aí Platão trata essas coisas como dois mundos, né? O mundo da ideia, que é o mundo da perfeição, e o mundo físico, esse mundo que nós vivemos. Mas mesmo nesse mundo físico, nós temos percepções diferentes. Para mim, esse mundo das ideias, que é o mundo da perfeição, para mim é o céu, é Deus e pronto. Para Platão não, para Platão é o mundo das ideias e tal e tudo mais. Essas coisas é a ideia dele, é filosofia lá de trás, né? Tem livros muito mais importantes do que qualquer coisa que eu tenha escrito, mas é a ideia dele contra a minha ideia, tanto faz. Não quer dizer que alguém esteja certo ou alguém esteja errado, tá? É só as ideias que você precisa reconhecer para saber
lidar com mais precisão. Quanto maior a informação que nós temos, melhor são as tomadas de decisões que nós temos na nossa vida. E para a gente compreender essa questão de tomada de decisão, de aprendizagem, de aprendizagem na nossa carreira, na nossa vida profissional, a gente tem que compreender um pouco o que Platão falou ali. Fica muito mais claro a gente entender isso daí. Por quê? Agora imagina, tu tá lá fora, né? Tu já saiu da caverna, tu já te acostumou com a luz, você sabe agora o barulho que um cavalo faz, o barulho que as árvores fazem quando estão balançando ao vento. Então, o que você vai fazer? Você vai lembrar daquelas pessoas que estão lá dentro da caverna e você vai sentir pena delas. E vai querer ajudar, é óbvio. Então você vai tentar voltar para a caverna e vai tentar tirar essas pessoas de lá. Só que olha o que acontece. Como você já está acostumado com a luz, quando você voltar para a caverna, você não vai enxergar nada. Os seus olhos não estarão mais habilitados para aquela quantidade de luz ou a pouca luminosidade que tem dentro de uma caverna. Então, você vai chegar lá e vai tentar desacorrentar essas pessoas e elas não vão querer desacorrentar. Porque elas vão achar que você é louco, que você está falando coisa com coisa, que você simplesmente ficou mais burro, porque agora, quando você vai falar, olha, esse cavalo, o som dele não é esse não é o nome dele, isso não é um cavalo, isso é uma zebra. Não, isso aqui é bem parecido com um cavalo, mas não é um cavalo. Então, quando você for falar essas coisas para essas outras pessoas que estão acorrentadas, elas simplesmente vão rir de você. Por quê? Porque no mundo delas, aquilo é daquele jeito e faz aquele som e é aquela realidade delas. Isso não vai mudar. Só que como você agora já sabe que aquilo é única e simplesmente um reflexo da realidade, né? Platão diz isso aí, que nós somos um reflexo, esse mundo físico imperfeito é um reflexo do mundo perfeito, que é o mundo das ideias. Então, quando você tentar tirar essas pessoas, elas vão rir de você, vão debochar de você e não vão acreditar em você. Porque é totalmente diferente, vão achar que você tá louco, que você não bate bem da cabeça, que o mundo é assim e pronto. Você já deve ter ouvido falar, a vida é assim. Pela fé, não é. Quem foi que disse que é assim? Tem uma outra pessoa que falou aí, não sei quem, que a vida ela está sendo inventada por pessoas muito menos inteligentes do que você. E você está seguindo o padrão dessas pessoas menos inteligentes. Eu vi uma vez, eu nem sei quem foi, mas era assim, por que cortavam o pezinho da galinha antes de colocar para cozinhar e tudo mais. E aí foram tentar descobrir por que a mulher fazia isso. Aí ligaram para a mãe dela. Aí a mãe dela falou, mas é porque minha mãe fazia. Aí ligaram para a avó dela e falavam com a avó. Aí tentaram perguntar para ela, porque minha bisavó fazia. E aí foram pesquisar por que a bisavó dela cortava o pezinho da galinha ali para colocar, para assar, E aí descobriram que porque a panela dela era pequena e não dava, então ela cortava e tirava. Então, só para a gente entender que a gente faz coisas hoje, a gente tem uma cultura que a gente simplesmente adotou ela de outras pessoas. E possivelmente essas outras pessoas sejam mais ignorantes do que você. Então, o mundo que você vive, ele simplesmente pode ser transformado pelo que você sabe hoje, pelo que você aprendeu, pelo que você se desenvolveu. Então você não pode ficar fixo lá naqueles conceitos de vida que tínhamos antigamente, onde coisas eram erradas, coisas que não sabiam. Quando chovia forte, quando trovejava, a gente ficava com medo dos deuses e tudo mais, porque achava que estávamos sendo castigados e por isso a gente tinha que fazer oferendas. Isso tudo já passou, já aprendemos como é. Então agora, esse mundo que você vive hoje, você tem muito mais inteligência, você tem muitas mais informações do que as pessoas tinham antigamente. Então, elas ditaram as coisas hoje e você não tem que segui-las, você tem que adaptá-las conforme a sua realidade. Então, essas informações que Platão dá, ao fato de você tentar voltar para a caverna e tentar soltar as pessoas, elas simplesmente vão te ignorar. Então, essas coisas, por exemplo, tem uma brincadeira que nós fazemos, que dizemos que, brincadeira não, é sério, HTML não é linguagem de programação. Tem programadores que vão ficar chateados com isso, tá? Tem programadores que vão ficar chateados com isso porque dizem que não, é uma linguagem de programação e tudo mais. Só que,
se isso causou desconforto para você, volta um pouco. Vamos lembrar desse conceito aí. Quando você está sem conhecimento e você simplesmente se liberta das correntes e vai em direção à luz, isso vai causar desconforto. Qualquer nova linguagem de programação que você começar a aprender, você vai ficar desconfortável porque você vai esbarrar ali numa barreira onde você vai dizer, cara, daqui eu não passo, pô, isso vai causar uma frustração para você, porque o seu cérebro vai dizer para você, não, você não manja muito, você não é tão inteligente assim como você acha. E essa informação vai fazer com que você se decepcione com você. Então você não pode cair nessas ciladas. Então, mais uma vez, gerencie a sua vida como sendo antifrágil, né? Então aí você vai sentir a dor, você vai sentir um desconforto ao tentar aprender uma nova profissão, uma nova linguagem. Você vai sentir esse desconforto, é fato. Vão ter momentos em que as pessoas devem até caçoar de você, mas ignora, porque elas que são ignorantes, elas que estão atrapalhando a evolução do mundo. E você tem que ter humildade para ajudar todo mundo. O desconforto, a ignorância de algumas pessoas é simplesmente o fato delas não estarem no estágio, no nível de luz que você esteja, ou que elas estejam apenas se adaptando às circunstâncias. Então, por favor, nunca tire chacota de ninguém. Sempre tente ensinar as pessoas o máximo que você puder. Porque você pode aprender com outras pessoas e outras pessoas podem aprender com você. Não ache que o conhecimento que você tem é insignificante perante os outros. Você com certeza já passou por uma vida inteira, já passou muitos anos aí como técnico de informática, como analista, como desenvolvedor, como simplesmente fazendo manutenção na rede. Isso tudo agora você está aprendendo outras coisas. Não se preocupe se você não está entendendo o que você está aprendendo agora, mas se você persistir, se você se acostumar a estar ali mesmo desconfortavelmente, vai fazer com que você compreenda a realidade disso tudo. Isso vai fazer com que você aprenda. Esse é o processo de aprendizado. Então, os professores são treinados para nos ensinar da forma mais fluente possível, para que a gente não passe tantos sofrimentos. É claro que a gente, durante a nossa vida acadêmica, acabamos encontrando professores que não entendem muito bem isso e tentam te forçar a aprender uma coisa de uma forma errada e frustrante. De fato, isso acontece. Releva. Tenta aprender, mesmo sabendo que você vai estar saindo da sua zona de conforto. Então, seus músculos vão doer, os seus olhos vão doer, vão arder, você vai querer fechar os olhos, você vai querer voltar para aquela tecnologia antiga que você conhece, né? Então, isso tudo são as etapas de aprendizagem. Então, foi isso que eu tentei trazer aqui para vocês, para a gente compreender da melhor forma possível esse processo de aprendizagem, que é o fato de você simplesmente sair da caverna. Porque quando você voltar lá para a caverna, eles vão rir de você. Você vai estar falando a verdade, mas para eles não é a verdade. Então, vai fazer com que eles não acreditem em você e não queiram ir com você lá para fora, né? Não queiram aprender. Então, não julguem essas pessoas que não querem sair da caverna. Simplesmente elas estão em um estágio em que elas precisam de um pouco mais de força de vontade para sair. E é claro que você jamais, escute isso que eu estou falando, jamais deve esperar estar motivado para fazer algo. Porque nós não controlamos a nossa motivação, mas a nossa rotina, a nossa vontade. O que nós fazemos, isso nós controlamos. O universo é muito vasto. Tem muitas coisas, na verdade, muitas mais coisas que não estão no nosso controle do que as coisas que estão realmente no nosso controle. Então, tire o foco das coisas que não estão no seu controle, o mundo exterior, as questões, as outras pessoas não estão no seu controle. O que está no seu controle é único e simplesmente as suas atitudes. O que você vai fazer, o que vai deixar de fazer, o que vai aprender, o que vai persistir, onde vai doer e o que vai continuar tentando fazer para se superar. Isso está no teu controle. Ótimo. Então, isso você vai focar. Nas coisas que estão fora do seu controle, meu amigo, não perca tempo tentando
resolver porque está fora do teu controle. Deixa na mão de Deus. Se você não acredita em Deus, verifique uma outra forma aí de tentar. Mas assim, os extremos de pessimismo e otimismo não são tão bons, porque o otimismo extremo faz com que você não se prepare para as coisas erradas. E o negativo em extremo faz com que você não faça o que você precisa fazer. Então, seja ali uma média disso e, na verdade, seja sempre mais confiante do que negativo. Mas, mesmo sendo confiante, você precisa estar preparado para as coisas darem errado, tá? Então, por exemplo, um dos exemplos é quando foi o Michael Phelps, ele foi nadar nas últimas Olimpíadas, que ele ganhou sei lá quantas medalhas de ouro, e uma das competições que ele venceu, simplesmente na hora que ele pulou e mergulhou, o óculos dele saiu, né? E entrou água. E quando entra água, o nadador não pode abrir os olhos, não consegue abrir os olhos. E mesmo assim, ele nadou, foi até o fim, voltou e ganhou em primeiro. Por quê? Porque por mais que ele soubesse fazer aquilo muito bem, ele já estava preparado para aquilo que poderia acontecer. Se ele não estivesse preparado para essas coisas que podem acontecer, aquilo ali ia atrapalhar o nado dele, a velocidade, o desempenho, e ia fazer com que ele perdesse. Então, ele se preparou psicologicamente para aquilo, então ele deve ter treinado, né, para aquela situação onde entrava água nos óculos dele e se incomodava e tinha que nadar de olhos fechados. Isso fez com que ele se preparasse para as inconveniências, mas mesmo assim ele saiu vencedor. Por quê? Porque estava preparado para o que podia acontecer, mas sempre focando no lado positivo, sabe? Não, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Mesmo sabendo que tem algumas coisas que vão dar errado e eu tenho que aprender a superar isso. Na engenharia de software, nós temos o gerenciamento de risco. Isso a gente trouxe lá do gerenciamento de projetos. O gerenciamento de risco são coisas que podem acontecer e que você se prepara para elas. E uma coisa sensacional que acontece no gerenciamento de risco é você pegar um risco e transformar em um negócio, em algo positivo. Isso é sensacional. Então, aprenda mais, se esforce mais e saiba que sair da zona de conforto dói, é cansativo, é estressante, é frustrante, mas a gente consegue superar, a gente consegue vencer. E juntos, se tiver alguma dúvida, manda um comentário aqui. Se você gostou do vídeo, gostou do assunto, gostou dessa ligação aí da nossa filosofia com a engenharia de software, comenta aí embaixo, comenta e compartilha, curte. Se você já é inscrito no canal aí, aciona o sininho porque todo dia eu estou publicando vídeo, então você tem que ser notificado para você assistir os próximos vídeos, ok? Estou gostando muito de fazer esses vídeos de engenharia de software, tá me ajudando muito a aprender novas coisas, porque eu preciso estudar alguma coisa aqui para poder falar para vocês. Eu não posso simplesmente ligar a câmera e começar a falar, eu tenho que ler, tenho que pesquisar, tenho que montar ali uma estrutura, o mínimo possível para que vocês possam compreender também, que esteja bem estruturado. Eu falo um pouco rápido, às vezes um pouco balançado, eu abro muitas janelas e acabo nem fechando todas, mas espero que hoje esse aprendizagem tenha servido, né, de alguma forma para você, porque com certeza serve para o meu dia a dia. Então, muito obrigado, fiquem com Deus, Projeto ES 365, porque a rotina supera a motivação e te leva à maestria. Tchau, tchau, amigos!